Olá, meus queridos, glória a Deus, boa noite. Entrando agora com a live Você Sabia? Oh, como é gostoso ter um momento para parar um pouco, refletir, buscar conhecimento, mergulhar nessa palavra. Como é maravilhoso! E hoje eu quero trazer a você, de acordo com o comentário que eu já deixei aí, Marcos capítulo 5, do verso 1 ao 20. E eu quero trazer para você algumas coisas que talvez eu e você precise como nunca entender e compreender como Deus é maravilhoso e nos traz a verdadeira libertação. Pois bem, baseado no que eu deixei aí, Jesus dá a este homem uma missão. Aquele homem que um dia, talvez a sua esperança, a sua alegria, o seu desejo de ir e vir, o seu desejo de sempre estar convivendo em família, com seus amigos, com seus irmãos, na comunidade da qual ele fazia parte, foi tirada. Ele perdeu todos esses direitos. E agora, sem talvez ele imaginar, algo está para acontecer. A Bíblia começa a falar, baseada em Marcos capítulo 5, verso 1 ao 20, que este homem estava sob uma condição de escravidão, opressão. E esta opressão ainda vinha com uma possessão demoníaca. A libertação, para quem não sabe de fato, visa colocar em liberdade alguém que está cativo ou sujeito à escravidão. E então aqui a gente vai ter algo para discorrer e comentar, porque ele não precisava, gente, de cura, mas de libertação. Ele quem? Quando você vai lá em Marcos capítulo 5, do verso 1 ao 20, você vai encontrar o endemoniado gadareno. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Você sabia? Ok? Bom, gente, este texto, esse texto traz como primeiro ensinamento, e que nem todos, os problemas que atravessamos são de origem humana. O primeiro ensinamento aqui é esse. Nem tudo que está acontecendo, talvez com alguém que você conheça, talvez com alguém que você pode perguntar dentro de si, mas não é da igreja, não faz parte da igreja. Pois bem, mas aqui já começa a mostrar que o primeiro ensinamento é que nem todos os problemas que atravessamos são de origem humana. Gente, existem problemas que são de origem de fato espiritual. E digo mais, se é de fato espiritual, olha lá o que eu vou dizer. Não há remédio, não há médico e não há psicólogo. Não há especialista no mundo habilitado para promover alguma solução. É preciso, de fato, ter discernimento acerca das lutas que, de fato, eu, você e qualquer um de nós travamos. Meu querido, precisa ter discernimento. O problema é que este homem, do qual hoje nós estamos aqui, falando no Você Sabia, olha bem, esse problema que estava neste homem, meu Deus, portava e tinha uma dimensão muito mais profunda. O que estava de fato na vida do homem gadareno, que não é nem citado o nome dele. Muitos, talvez nunca parou para pensar que de muitas pessoas que você conhece, que eu conheço e nos cercam, pode estar sofrendo de fato por uma interferência de ordem espiritual. O interessante é que até o próprio
que é conhecido de todos nós, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele traz um comentário, um pequeno comentário, e ele faz um comentário sobre esse texto que hoje nós estamos aqui fazendo aqui um correlato. Ele cita o próprio teólogo Warren Wiersbe, que onde afirma que nesse episódio há 3 forças trabalhando. Sim, primeiro, Satanás. Segundo, sociedade. E o terceiro, Jesus. Quantas forças? 3. Quais são elas? Repito, Satanás, a sociedade e o próprio Jesus. Aí vem o Você Sabia para nos alertar, para entender. Por exemplo, o que o próprio inimigo da nossa alma fez com este homem? Como que ficou o estado deste homem? Olha, segundo o que nós estamos lendo, o próprio Satanás agindo na vida deste homem, destruiu completamente a vida dele. Por quê? Porque a Bíblia afirma que o diabo, né, o trabalho, a ação dele é matar, roubar, destruir. João 10:10. A gente tem que lembrar disso. E a sua tarefa principal é arruinar a vida das pessoas. Por quê? Primeiro, ele destruiu a família. Este homem, quando nós entramos e mergulhamos na palavra do Senhor, este homem já não vivia, gente, na sua própria casa. Segundo o texto, diz o texto que ele andava pelos sepulcros, no verso 2. E sepulcro é caminho de morte. Sim, o homem que anda sem Deus caminha em direção à morte, não só física, mas principalmente espiritual. Segundo o texto, ainda ele não tinha uma família. Então, querido, o primeiro alvo do inimigo da nossa alma é destruir a família. Entende agora, porque o texto nos traz grandes lições, e eu amo essa parte da live que eu sempre entro com o Você Sabia? Outra coisa que ele fez, ele destruiu seus relacionamentos sociais. Este homem já não tinha mais amigos. Te lembra alguma coisa? Não, ele não tinha mais amigos. Sua condição de endemoniado era tão grave, segundo o texto da palavra, que ele já não era nem mais aceito em nenhum segmento da sociedade. Este homem, segundo o texto da palavra, ele se tornou um ser solitário, rejeitado, e a sua única companhia era os demônios. Uma outra arma do diabo é minar seus relacionamentos, isolar você, e aí vem a solidão, e não é uma boa companhia para ninguém, porque aonde entra a solidão, vem a perturbação do suicídio. Digo mais, baseado nesse texto, ele ainda destruiu a sua saúde física e mental, segundo o texto. Sim, este homem, o gadareno, nós estamos falando sobre ele. Ele se autoflagelava, versículo 5. Diz o texto, a palavra do Senhor, que ele se feria-se com pedra. E ele havia machucado tanta gente que agora passou a ferir-se a si próprio, conforme o texto. E além disso, gente, havia se tornado um homem violento, como cita o versículo 4. Ninguém, o texto diz, ninguém podia subjugá-lo. Seu comportamento, segundo o texto, era de uma pessoa insana. E o próprio evangelista cita, o evangelista Lucas, registra que ele havia perdido completamente o pudor, pois andava nu. Só para você ver o estado que ficou o endemoniado gadareno. Lucas capítulo 8, verso 27. E este homem, o gadareno, o endemoniado, gente, este homem não tinha paz, registrado no verso 5. E a Bíblia ainda fala que andava sempre de dia e de noite clamando
por entre os sepulcros, pelos montes. Era alguém totalmente atormentado e não havia descanso, nem para sua mente, nem para sua alma. Era totalmente perturbado. A própria fisionomia daquele homem denunciava o seu estado. Oh, meu Deus! E este homem, segundo a palavra, estava totalmente escravizado por Satanás. Aí vem uma questão que às vezes a gente tem que parar para pensar. Você já questionou a razão pela qual Jesus perguntou o nome daquele demônio? Porque a gente sempre cita, porque ele pergunta qual é o seu nome. E todos eles, por serem só 6.000 demônios, responde legião. O próprio William Herdix afirma que a melhor explicação é a seguinte. Olha o que interessante agora, vem você sabia. Jesus perguntou o nome porque ele gostaria, olha bem, gostaria de revelar para o homem que estava sendo oprimido e também para os seus discípulos a terrível condição daquele homem por estar realizando não a vontade de Deus, mas realizou a vontade do próprio inimigo, se tornando um escravo da qual uma legião de demônio tomou posse do corpo dele. Oh, aguenta aí, você vai ver que Deus tem algo para mim e para você. Queridos, não tratava-se de um simples demônio. É onde muita gente tem muito que aprender sobre o mundo espiritual e a realidade do que é descrito segundo a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, verso 10 a seguir. Não se tratava de um simples demônio, mas de uma casta, uma legião. Mais precisamente, segundo os correlatos que a gente tem, que a gente busca, que traz à tona, era 6.000 entidades. Legião, para quem não sabe, era um exército de invasão. Como é que é? Olha aí. Olha aí. Legião, para quem não sabe, por isso que eu amo você, sabia? Era um exército de invasão. Sua ação, por exemplo, era marcada pela crueldade e destruição. Por onde? Por onde uma legião passava, deixava atrás de si um rastro, gente. Um rastro de morte e de destruição. Havia um exército, olha bem, havia um exército de Satanás, um exército de Satanás alojado em uma só pessoa. Aquele homem havia se tornado uma marionete do próprio inimigo Satanás. O diabo, Satanás, ele transformou este homem num morto-vivo, morando num cemitério sem esperança, sem perspectiva de vida. Qual o valor de uma vida para Satanás, buscando e entendendo o que ele estava fazendo e fez com este homem? E se Jesus não entrasse em cena, e para ele entrar em cena, o contexto mostra a tamanha luta, a guerra que se levantou até que ele chegasse na margem, na outra margem. Pois bem, para Satanás, a vida de um ser humano não tem valor. Tem valor algum. A vida, querido, deve ser para ele, sabe? Para ele, a vida deve ser para ele, o inimigo da nossa alma, destruída. O homem deve ser subjugado a uma escravidão. É o que ele tenta fazer com aqueles que infelizmente não recebem, não aceitam a palavra de Deus, da qual é o poder de Deus, trazendo a todos nós a verdadeira libertação e nos conduzindo, saindo das trevas para a luz e nos colocando na rota da salvação. Um homem que não, quando eu falo homem, já envolvo a mulher, já envolvo o jovem, já envolvo você, minha jovem, você, meu adolescente, envolvo todos vocês que têm entendimento. O homem que não aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador da sua alma, ele está sujeito a ficar como este homem. Por isso eu chamo-vos atenção.
Não rejeite. Não deixe passar este momento a qual o próprio Espírito Santo já está aí falando com você, tocando e mostrando que os inimigos, e aqui não era um, aqui era 6.000, eles podem de fato, oh meu Deus, tomar conta e fazer de você, de qualquer pessoa, o que aconteceu com esse gadareno. Que o sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus, que o próprio Espírito Santo te ajude, nos guarde em nome de Jesus. Bom, aí vem uma questão: o que a sociedade fez por este homem? Gente, a sociedade, primeira coisa, afastou-se este homem de um convívio social. Ele foi arrancado da sua família, impedido de entrar na cidade. Este homem, por exemplo, ele foi considerado como um caso totalmente perdido, alguém irrecuperável. Um dos problemas mais graves, por exemplo, que assolam até o nosso país nos dias atuais, é a própria exclusão social. A nossa sociedade, por exemplo, provoca o próprio isolamento e a discriminação de determinados grupos sociais. E ainda digo mais, existem alguns grupos que as pessoas até sentem nojo, para quem não sabe. E algumas pessoas, querido, estão à margem, elas estão à margem da sociedade e vivem estigmatizadas, alheias, ignoradas pela sociedade. E digo mais, o mais impressionante é que se dermos uma olhada no ministério terreno do próprio Cristo, olha o que nós vamos encontrar. Nós veremos que eram exatamente estas pessoas, aleluia, que Jesus trabalhava. Sim, ele trabalhava com quem? Com os pobres, prostitutas, publicanos, mendigos, etc. O evangelho mostra isso para mim e para você. Mas foi exatamente isso que a população de Gadara fez, excluiu este homem. A sociedade, por exemplo, acorrentou este homem, de nada serviu, meu Deus. A prisão, nos pensamentos de todos, foi o melhor remédio que encontraram para este homem, e colocaram correntes em suas mãos e pés, mas nem mesmo a prisão pôde detê-lo. O sistema, por exemplo, hoje, carcerário, para quem não sabe, brasileiro, registra índice de residência muito próximo a mais de 70%. E prova, gente, que o Estado não consegue de fato recuperar nenhum ser humano. Por quê? Porque muitas coisas por trás de tudo que está acontecendo é de ordem espiritual. O triste histórico aqui revela a própria incapacidade do Estado, de um país e de vários outros, de trazer o ser humano a ser livre, liberto de tudo aquilo que está acorrentando e prendendo ele em situações que só levam ele à destruição e destruir e se autodestruir, porque por trás disso tudo há um demônio. E se não, muitos ainda, como nós estamos aqui tratando. Gente, a própria sociedade deu mais valor, segundo o texto, olha essa, aos porcos do que o próprio homem. Pois bem, o texto afirma, por exemplo, que a libertação daquele homem provocou, sabe o quê? Certa revolta por parte daquela população, porque desencadeou na morte dos porcos. Os porcos parece que valiam mais que uma vida, mais que uma alma. Porque nessa sociedade, para quem não sabe, nesta atual, você vale aquilo que você tem. Qual é o valor da vida, por exemplo, para a sociedade? Para a sociedade, para quem não sabe, a vida tem valor, mas vale menos que um porco? Aí vem a coisa mais linda, que eu amo no Você Sabia. O que Jesus fez por este homem, o que Jesus pode fazer por mim e por você, o que o Senhor Jesus faz até o dia de hoje. Eu não digo nem o amanhã, nós estamos vivendo hoje, até o dia de hoje. Olha que coisa
maravilhosa é quando você mergulha naquele que tudo pode, naquele que tudo vê, naquele que detém todo o poder, toda a autoridade no céu, na terra, até mesmo no inferno. Querido, Jesus sabe o que ele fez? Valorizou este homem. Jesus, ele quer te valorizar. Em nome de Jesus, ele está aqui dizendo: ei, quero te valorizar, vou te valorizar. Aí lembrei do louvor novamente. Você tem valor. O Espírito Santo, ele se move em você. Gente, Jesus agora aqui, ele atravessa um trajeto, para quem não sabe, perigoso, para salvar um único homem. O Mestre, sim, Jesus Cristo, enfrentou uma tempestade para chegar àquele lugar. Vai até Gadara por causa de uma única pessoa. E Gadara é uma cidade gentílica, para quem não sabe, de pecadores. Oh, Jesus está indo ao teu encontro. Jesus está atravessando, seja qual for o tipo de tempestade, de levante, está atravessando neste momento, seja, sabe, qualquer tipo de guerra que se levantou na ordem, na esfera espiritual, chegando Jesus aonde você está, em nome de Jesus, com certeza eu digo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a libertação, a vitória será notória. E claro, Deus está nesse negócio, porque uma palavra dessa, eu já entendo quantos precisam de fato de uma verdadeira libertação em nome de Jesus. Gente, além disso, segundo o próprio texto, os correlatos sobre, sabe, o endemoniado gadareno, sobre essa cidade Gadara, além disso, era considerada até pelos próprios judeus como uma cidade totalmente imunda. Isso se deve porque eram terras destinadas, sabe o que? À criação de porcos. Os porcos eram tidos como animais imundos pela religião judaica. Assim sendo, um judeu jamais pisaria naquela cidade. Ei, o judeu, o religioso, aquele que acha que é alguma coisa e na verdade, desculpa, não é nada. Mas aqueles que são discípulos, aqueles que são enviados a realmente ir e formar discípulos, aonde Jesus nos envia com esta palavra, Jesus já sabe o que tem que fazer e vai fazer, porque é por causa de uma vida, de uma família, de um homem, de uma mulher, de uma criança, de um jovem. Jesus, ele lança a palavra e se cai numa boa terra, no bom coração, meu Deus, aleluia! A vitória é certa, a salvação é certa, a cura é certa, a libertação é certa. Pois bem, pode ser aonde for. Jesus, ele ama o pecador, mas ele rejeita todo tipo de pecado, porque o pecado, por trás de todo pecado, o salário, segundo a Bíblia, é a morte, e Jesus não é a morte, Jesus, ele é a vida. Receba a vida de Jesus, ok? Olha que coisa interessante. Olha que coisa, um judeu jamais pisaria naquela cidade. E lá vai este judeu, juntamente com ele, os seus discípulos. Oh, glória a Deus! Jesus muda o seu itinerário, quebra totalmente o tradicionalismo, rompe com as estruturas sociais para salvar um homem. Se eu fosse você, meu Deus, glorifica o Senhor. Olha quem era você, quem era eu, quem era todos nós, totalmente perdidos, sem direito nenhum. Mas aí, este Jesus, ele chega e diz essa palavra que eu nunca esqueço: Tetelestai, está consumado, dívida paga. E aí todo aquele, segundo a palavra, que invocar o seu nome será salvo. Ei! Invoque o nome do Senhor, clame o nome do Senhor, porque Ele se faz presente justamente aonde você está e na situação que você está. Oh, glória a Deus! Ele rompe com as estruturas sociais para salvar um homem, porque para Deus, gente, a vida de um homem, glória a Deus, é muito mais importante do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, aleluia. Jesus chega aqui, Jesus, glória a Deus, eu amo essas coisas. Jesus chega e o que ele faz? Ele vai lá e liberta este homem.
Os demônios, 6.000, legião. Os demônios, nem oferecem resistência a Jesus. Porque sabiam que não tinha a menor condição para tal. Por onde Jesus se faz presente, o diabo deve bater em retirada. Aonde a luz, Jesus é a luz, as trevas se dissipam. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8, mergulhe e leia, se alimente desta palavra. Jesus devolveu a este homem a dignidade, como está no verso 15. Gente, há um contraste imenso. O cenário é extremamente diferente entre os primeiros versículos e o próprio verso 15. Vamos comparar, vamos analisar, já que você sabia. Aquele que andava correndo angustiadamente agora está sentado. Oh, aleluia! Aquele que antes andava gritando, clamando de dia, de noite, agora está em silêncio. Aquele que escandalizava a todos andando em plena nudez, agora está vestido. Oh, aleluia! Aquele, por exemplo, que tinha comportamentos insanos, agora está em perfeito juízo. Aquele que se mostrava violento e representava uma ameaça à paz coletiva, agora é uma pessoa dócil e sociável. Oh, eu glorifico a Deus. E termino dizendo, aquele que pediu para que Jesus se afastasse dele, agora deseja seguir o Mestre. Glória a Deus! Eu termino dizendo algo do fundo do meu coração. Versículo 18, versículo 20. Jesus agora dá a este homem, como a mim, como a você, como todos nós, que somos a igreja de Cristo nessa terra, uma missão. Aquele homem agora deveria voltar para casa, reconstruir o seu lar, refazer a sua vida. E este é o maior de todos os milagres. A salvação é a maior de toda. A salvação é o maior de todos, corrigindo, de todos os milagres. Você e eu somos de fato um milagre de Deus. Glória a Deus. Olha que Deus lindo que Ele faz, o que Ele está fazendo comigo, com você. Olha a transformação, olha a verdadeira libertação. Por quê? Porque você é um sinal vivo. Você é um sinal vivo do poder transformador do Evangelho. Qual o valor de uma vida para Jesus? Oh, meu Deus, glória a Deus! Para Jesus, a vida, ela é tão cara, mas tão cara, que vale a pena todo e qualquer sacrifício para salvá-la. Sua vida, minha vida, nossa vida é tão preciosa para Deus que custou a vida do seu próprio Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Receba esse Jesus e seja liberto de todas as correntes, de tudo que estava te prendendo. Em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, que esta palavra seja uma palavra profética na sua vida, na sua família, no seu ministério, para a glória de Deus. Amém. Termino dizendo, aleluia, você sabia? Que Deus te abençoe. Olha o meu abraço. Um beijo no seu coração. Tenha uma boa noite. Que o Senhor venha falar muito mais ao teu coração. E não deixe, meu Jesus, de compartilhar. Oxalá que esta palavra alcance este mundo global. E Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, venha libertar todo homem, toda mulher, todos aqueles que Ele escolheu para plantar e ser a igreja de Cristo na terra. E logo, logo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eita Deus, fiquem com Deus, graça e paz e boa noite a todos vocês. Glória a Deus.